Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que o dia de vocês esteja sendo uma bênção. E se não foi ainda, meu irmão, o dia ainda não terminou. Por isso esse momento que o Senhor preparou para juntos aprendermos e nos alimentarmos de sua palavra. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 42, nos diz: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. É sobre generosidade, é sobre abençoar, porque nós somos abençoados. E mais um dia, meus irmãos, mais uma oportunidade. Você já parou para pensar o quão somos abençoados por mais um dia? A palavra do Senhor diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. E esse é o motivo pelo qual não somos consumidos. Mais um dia de oportunidade, mais um dia de misericórdia renovada, mais um dia para nós meditarmos na sua palavra. E hoje nós vamos meditar o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Então tome a sua Bíblia, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o versículo 35. Se assente em um lugar tranquilo ou acesse também a sua Bíblia. Deus quer falar com você. Cristo tem uma palavra ao seu coração. Vamos ao texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Vou repetir. Há maior felicidade em dar do que em receber. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, os irmãos já conhecem esse livro, o livro relatado pelo médico Lucas, assim, de forma carinhosa, Paulo se refere a Lucas, né? Tudo indica que Lucas era um médico, e Lucas tem a missão de escrever todos os relatos de Jesus para um personagem chamado Teófilo. Bem sabemos que não temos a certeza se se trata de uma pessoa ou se trata de um grupo de pessoas, uma vez que o nome Teófilo significa filho amado ou irmão amado. E quando nós nos deparamos com a igreja é constituída de irmãos, de filhos amados por Deus. Então não sabemos se Teófilo foi uma pessoa ou um grupo de pessoas. O importante é que esse livro ele traz muitos relatos da vida de Jesus, no caso do Evangelho de Lucas, e depois o desenvolvimento, o desenrolar da igreja, agora não mais com a presença física de Jesus, mas com o auxílio do Espírito Santo. E Atos dos Apóstolos é esse livro maravilhoso, onde nós vemos o desenvolvimento de uma igreja. E é muito importante nós, como igreja, voltarmos ao livro de Atos dos Apóstolos para entendermos muitas coisas, que inclusive acontecem no dia de hoje. Agora, o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele é muito emblemático, ele tem pontos muito importantes. Por exemplo, do verso 1 ao verso 6, nós vemos Paulo em uma das suas viagens missionárias. E nessa viagem missionária, ele está passando pela Macedônia e passando pela Grécia. Narra-se que após um tumulto ocasionado em Éfeso, que está evidenciado no capítulo 19, Paulo encoraja os discípulos e parte para a Macedônia. Ele passa por diversas regiões, fortalecendo as igrejas, e quando ele chega à Grécia, lá ele permanece por 3 meses, meus irmãos. Como vai dizer aí o versículo 3, que diz que Paulo permaneceu lá por 3 meses. Após isso, Paulo sofre uma conspiração dos judeus, e por conta disso ele muda os seus planos e vai para a Macedônia, né? É interessante ver que Paulo ele deu sangue pelo judaísmo e agora ele é perseguido pelo judaísmo. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que narra a conversão de Paulo, deixa bem claro que Paulo estava em posse de cartas que iam dar autorização dele para perseguir, hostilizar todos aqueles que faziam parte da seita O Caminho, pois até então não eram conhecidos como cristãos. E aliás, a primeira vez que foi dado este nome ao grupo era de uma forma jocosa, de uma forma para defamar
para menosprezar a imagem daqueles que faziam parte da seita, o caminho, no caso os cristãos. E aí é interessante ver que aquele que carregava cartas para hostilizar os cristãos foi aquele que mais escreveu cartas, né, em favor do evangelho. Que coisa linda. Outro ponto que nós temos no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos se encontra no versículo 7 ao versículo 12, que é a reunião em Troade e a ressurreição de Eutico. E essa parte é muito interessante, porque durante uma reunião no primeiro dia da semana, no caso o domingo, né, Paulo começa a pregar. Só que ele estende essa pregação, né? E essa pregação dele vai até meia-noite. E tinha um jovem, que o nome é Eutico, que estava próximo a uma janela. E aquilo que eu tenho dito nos outros devocionais, o sono é algo inevitável. É interessante porque o texto diz, no versículo 8 do capítulo 20, que havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam reunidos. E mesmo assim, Eutico foi vencido pelo sono. Como ele estava próximo de uma janela, ele adormece e cai do terceiro andar. Por isso, meus irmãos, leiam Atos dos Apóstolos, porque é muito interessante, é uma leitura que prende a gente. E o que acontece? Paulo desce, abraça Eutico e com a graça de Deus o jovem volta à vida. E o que Paulo faz? Encerra a sua pregação? Muito pelo contrário. Paulo continua a sua pregação após a ressurreição de Eutico. Que coisa linda! Agora, o terceiro ponto do capítulo 20 é a viagem de Paulo rumo a Jerusalém. Paulo passa por diversas cidades costeiras e evita ir para Éfeso, para não se atrasar, pois ele queria chegar a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Pentecostes esse que é narrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo. Dali Pedro faz uma pregação, faz um discurso e ali 3.000 almas se rendem ao Senhor. Uma coisa linda. Se você não leu, ainda há tempo. Leia, meu irmão. É muito lindo. E agora nós chegamos no ponto da palavra que nós vamos meditar, que é o verso 17 ao verso 38. Aonde Paulo está? Paulo está em Mileto. Mileto é uma cidade grega, né? Fazia parte ali das polis. Polis significa cidade, estados gregos, que hoje está localizada na Turquia. E Paulo reúne os líderes da igreja de Éfeso. E ali ele faz um discurso. E esse discurso é muito profundo, porque ele traz pontos importantes. Primeira coisa, ele faz uma retrospectiva do seu próprio ministério. Ele lembra que serviu com humildade, com lágrimas e fidelidade. E muitas vezes, essa servidão de Paulo, ele enfrentou muita oposição. E não é diferente, meu irmão. Para você que está na igreja, para você que está em um ministério, saiba que a nossa vida com Cristo, a nossa vida ministerial, ela vai ser sim seguida de lágrimas, mas ela também vai ser seguida de fidelidade. Aliás, se você é fiel ao seu ministério, com certeza você já passou por isso. Você teve que muitas vezes se vestir de humildade, ser servo, como Cristo nos ensinou, né? Ser servo, servir um ao outro e muitas vezes ter as suas lágrimas como testemunha da sua jornada. E muitas vezes encontrar oposição. E as oposições que mais doem na nossa vida, por incrível que pareça, não são dos estranhos, mas são dos próximos. Você já viu nos textos bíblicos? José é jogado em uma cisterna. Por quem? Pelos seus irmãos. Cristo é vendido por 30 moedas de prata. Por quem? Os seus irmãos. E nós vamos ver sempre nos textos bíblicos esse desenrolar dos nossos, os nossos nos entregando, os nossos nos hostilizando. Por isso a necessidade de nós sermos fiéis. Outro ponto que nesse discurso de Paulo, ele traz avisos sobre o futuro, porque ele afirma que não os verá mais. Por isso ele está decidido a ir a Jerusalém, mesmo sabendo que enfrentará prisões e dificuldades. E é o que acontece. Paulo, quando chega em Jerusalém, ele é preso, meu irmão. Por isso que ele meio que profetiza, né? Ele sabia que ele não mais os veria. Por isso que esse discurso de Paulo, ele é tomado de muita emoção. Ele exorta também nesse mesmo discurso os presbíteros, exortando eles para cuidarem da igreja, principalmente protegendo os fiéis contra os falsos mestres. Não é diferente, meu irmão.
da época de Paulo. Na época de Paulo já haviam se levantado falsos mestres. Aliás, é o que a palavra do Senhor diz. Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Olha o que diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltar-se-ão para os mitos. Veja a parte B do versículo 3, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E era sobre isso que nesse discurso Paulo estava alertando os presbíteros, para guardar o rebanho, para guardar os crentes contra os falsos mestres. Cristo mesmo disse que nos últimos dias, e toda vez que a Bíblia, meus irmãos, menciona últimos dias, ele está se referindo ao dia presente, à era que nós estamos vivendo, ao século que nós estamos vivendo. Nós já estamos vivendo os últimos tempos, meus irmãos. E aí a necessidade de nós nos guardarmos dos falsos mestres, com seus ensinos maliciosos, sorrateiros, que nada tem sobre a cruz, que nada é sobre Cristo. Outra coisa é sobre o desapego material. E aí é sobre o que Paulo nos traz como ponto do nosso devocional. O que ele diz no versículo? Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Meu irmão, pense. Talvez você enfrente uma escala 6x1. Talvez você trabalhe, no ramo da saúde. As folgas são cada vez, mais difíceis. Talvez você é daqueles que não tem feriados, ou quando tem um feriado, um sábado você aproveita para fazer hora extra. Tudo isso para garantir uma melhor condição, um melhor conforto para a tua família. Talvez você é daquele que deixa de participar de reuniões familiares para trabalhar, para manter as suas contas, honrar os seus compromissos. Uma coisa é você trabalhar para si. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele não está falando de você trabalhar para juntar bens. Ele está querendo dizer que para você trabalhar para ajudar os fracos. Por isso que quando nós decidimos aceitar a Cristo, Cristo não é apenas uma palavra. Cristo é um modo de vida. Cristo é um estilo de vida. O cristianismo é uma forma de viver. É uma nova visão. É por isso que Paulo vai dizer que o judeu procura sinais, que os gregos procuram sabedoria e nós pregamos Cristo. Loucura. Por que é loucura? Porque ninguém, nenhuma outra etnia, nenhuma outra civilização teve um Deus tão próximo como o nosso. Nenhuma outra civilização, em sua religiosidade, em sua expressão mística, teve um Deus como o nosso, que primeiro, sendo Deus que se encarnou homem e que se entregou pela nossa humanidade. Um Deus que nos convida a nos esvaziarmos de nós mesmos. Um Deus que nos convida a ir na contramão. Qual que é a contramão do dia de hoje? O dia de hoje diz para você: trabalhe, se esforce, não tem sábado, não tem domingo, você precisa trabalhar, você precisa ter dinheiro, você precisa se manter. Mas na contramão, Cristo está dizendo: trabalhe sim, mas para ajudar os fracos. Olha que coisa profunda, meus irmãos. Talvez hoje nós vivemos a era da meritocracia. E quando nós olhamos para a graça de Deus, a salvação, ela se opõe a merecimento. A palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos a graça. Aliás, nós merecíamos sim condenação, fogo eterno. Mas Cristo se deu. Então, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, Cristo nos resgatou. E é o que Paulo disse. E olha o que Paulo disse no versículo. Mostrei a vocês. Porque uma coisa, meu irmão, isso aqui é muito profundo. Uma coisa é você fazer obra do Senhor com dinheiro do outro. Eita glória, é forte, hein? Uma coisa é você fazer obra do Senhor com a doação do outro. Eu quero ver você colocar a mão no seu bolso para abençoar o outro. Então, às vezes, o discurso é muito polido, mas as atitudes estão longe.
Às vezes, nós somos aqueles que vamos ganhar fundos, mas das nossas economias nós não tiramos nada. E Paulo aqui está dizendo, mostrei a vocês. Não é uma história, não é uma ideia. Não, eu mostrei com atos. Eu mostrei para vocês com exemplos. Aliás, ele está falando com presbíteros, né? Aliás, ele está falando com líderes da igreja de Éfeso. Esse é o problema. Nós estamos cheios de líderes que falam, mas que a vida não corresponde com o exemplo. São líderes que falam, você tem que perdoar, mas não perdoa, é vingativo, é maldoso. São líderes que falam, você tem que ser correto, mas não presta conta, tá? Não presta conta das finanças da igreja. São líderes que estão falando, você tem que ser humilde, mas é soberbo, é mesquinho, é vaidoso, é arrogante. Então olha que Paulo está dizendo na humildade dele. Mostrei a vocês que mediante trabalho árduo. Quer construir algo, meu irmão? Participe da construção. Esteja lá. Trabalho árduo. Devemos ajudar os fracos. Olha que coisa. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Agora, meus irmãos, eu preciso esclarecer algo. Porque talvez você vai folhear a sua Bíblia e vai dizer, meu Deus, mas eu não estou encontrando aqui nenhum versículo dentro dos evangelhos, os sinóticos, que aliás os evangelhos sinóticos são Marcos, né, Mateus e Lucas. Eu comecei por Marcos, porque tudo indica que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas dentro do cânon, a ordem é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que são evangelhos sinóticos? O sim significa semelhança e óticos vem de ótica, visão. Ou seja, esses três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, repetindo, eles tiveram a mesma visão. Então, eles narram histórias parecidas, porém com um olhar diferente. É claro que Lucas tem algumas histórias a mais. E o diferentão que eu gosto de dizer é João. Aliás, os escritos joaninos, né, eles são bem profundos, são diferentes, né? Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E se você procurar, até mesmo em João, você não vai ver nenhum versículo trazendo essa afirmação, que Cristo disse, é melhor dar do que receber. Mas não é por isso que nós vamos rejeitar esse ensinamento, mesmo porque está vindo de Paulo e o próprio Lucas fez questão de relatar o que Paulo disse, trazendo para o livro de Atos dos Apóstolos, mesmo que tudo indica que o livro, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele foi escrito junto. Depois houve uma separação. Mas enfim, esse não é o ponto. Mas o fato de não estar evidenciado nos evangelhos, você não vai encontrar, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João, Jesus dizendo é melhor dar do que receber. Não quer dizer que nós não devemos dar crédito. Mesmo porque está vindo de Paulo na sua inspiração pelo Espírito Santo, e foi tomado como um testemunho fiel e registrado através de Lucas. Alguns historiadores até dizem, talvez esse dizer de que dar é melhor do que receber não veio de Cristo, uma vez que em outras civilizações já haviam esse ensinamento. Mas nós precisamos nos ater ao que a palavra do Senhor diz. O que a palavra do Senhor diz para nós é o norte, é o que nós precisamos apontar. Agora, talvez você irá procurar na sua Bíblia e não vai encontrar, mas nós podemos encontrar versículos que apontam para essa direção do que Cristo disse, né? É melhor dar do que receber. Aliás, Francisco de Assis, em sua oração pela paz, ele diz isso, né? Ele diz isso, pois é morrendo que se vive, é melhor dar do que receber. Então, dentro de uma tradição cristã, nós entendemos que esse versículo ele é poderosíssimo, porque ele nos leva a exercer a caridade. Quando nós olhamos, por exemplo, o versículo de Mateus 6, versículo 2, diz: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que isso significa, meus irmãos? Que a generosidade precisa fazer parte da vida cristã. E dar esmola é, sim, prestar uma assistência a quem não tem. E ali Cristo está mostrando que
a nossa vivência com ele vai ser refletida nesses atos. Ele continua, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Aliás, esse é um grande problema da igreja dessa era. Vai dar uma cesta básica, tira foto. A pessoa já está em um estado de vulnerabilidade e nós que nos dizemos luz do mundo, sal da terra, que vamos lá prestar uma assistência, porque isso é a nossa obrigação como cristão. E se não for como cristão, essa é a nossa obrigação até como um ato humano, meu irmão. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se nós como igreja precisamos da Bíblia, precisamos estar amparados em um versículo bíblico para prestar serviços humanos, nós estamos, com um grande problema. Se nós precisamos entrar em uma igreja para nos conscientizar que o outro é ser humano e que ele também padece de necessidades e que nós podemos ajudar, nós estamos com algum problema moral. Não é possível. Não é possível. E aí, nós precisamos pensar nisso. Olha o que a palavra diz. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E hoje nós vemos o quê? A pessoa já está no estado de vulnerabilidade. Não é fácil enfrentar fome, não é fácil enfrentar privação. Aí vai lá o irmão da igreja, dá a cesta básica, ainda tira uma foto e expõe para todo mundo ver. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, vamos ser luz do mundo, não precisa tocar trombeta não. E a palavra do Senhor continua dizendo, para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai, porque o objetivo não é que o Instagram veja, o objetivo não é que o Facebook veja, esse não é o objetivo é que o pai veja. E ele vê em secreto, continua o versículo, e ele mesmo te recompensará publicamente. Ora, se aquilo que é feito em secreto, o pai vê e recompensa publicamente, então uma vez que você toma ação e já publica ela, você já teve a sua recompensa. Porque o objetivo não era ajudar, o objetivo era se vangloriar com aquilo, ganhar um proveito. Ah, Vinícius, mas é que às vezes a gente precisa postar para mostrar, porque os investidores, meus irmãos, eu entendo tudo isso. Mas eu creio que tem formas de fazer. Expor o irmão, eu acho que isso não é legal. E, por uma visão bíblica, piorou. Então, isso entra naquele versículo, que é melhor dar do que receber. Em outra ocasião, Jesus também ensinou, meus irmãos, que nós devemos ser generosos não apenas com quem conhecemos, mas também com desconhecidos. Acredita nisso? E aliás, meus irmãos, já está difícil ser generoso com quem conhecemos, que dirá com desconhecidos, meus irmãos? Ainda mais pessoas que jamais poderão nos retribuir. É o que diz aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo do 13 ao 14. O mesmo escritor de Atos dos Apóstolos. Lucas 14, versículo 14. Olha, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Olha isso. Ó o versículo 13. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. Olha o que o convite está dizendo, chamar mansos, chamar os coxos, chamar aqueles que não têm como te recompensar, meus irmãos. Meu Deus do céu. Olha o que a palavra está nos dizendo, meus irmãos. Em você ajudar aquele que não tem como te recompensar. É o que a palavra está dizendo. É melhor dar do que receber. E lembre, meu irmão, quando você está dando, é porque o Senhor já te abençoou. Nós não abençoamos porque somos bons. Nós não fazemos porque somos os maiorais. Fazemos porque o Senhor teve misericórdia primeiro de nós e nos abençoou. Eita glória, é muito forte. E por fim, meus irmãos, a própria pessoa de Jesus Cristo, o próprio Cristo, sendo o maior exemplo de generosidade, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. É o que está em 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Agora, enriquecêssemos em quê? Em material? Enriquecêssemos daquilo que a traça corrói, daquilo que o ferrugem destrói,
Ah, Vinícius, então você está querendo dizer que a partir de agora eu vou ter que fazer voto de mendicância? Não é sobre isso. É sobre você dar sentido para as coisas. Já parou para pensar que não há nada debaixo do céu que não vai se degradar, que não está entregue à ação do tempo? Então, por isso, qual que é o objetivo do material? Ser usado. Agora, pessoas não se usam, pessoas não se descartam. O problema é que nós hoje sacrificamos as pessoas para ter o material. Cuidamos do material, sacrificamos as pessoas. Sacrificamos a nossa vida para ter o material. Ou seja, a nossa vida que é preciosa acaba perdendo o seu valor e se torna um artigo de preço. Porque, na verdade, lutamos para ter o que é material. Aquilo que a traça vai corroer, aquilo que o ferrugem vai corroer. Então, não é sobre um voto de mendicância, é sobre usar as coisas, ter as coisas como um propósito. Você tem um carro, meu irmão? Usa do carro. Coloca a tua família, vai viajar. Para de ficar idolatrando esse carro, para de ficar idolatrando essa casa. Meus irmãos, olha o que está dizendo a palavra: generosidade. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Cristo fez isso. Você já parou para pensar que Cristo, sendo filho de Deus, ele sendo Deus, abriu mão de tudo? Diz aqui o versículo 9 de 2 Coríntios 8, ele sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Que coisa linda, meus irmãos. E nós podemos dizer que nós somos ricos de vida, ricos de salvação, ricos de paz, de saúde, de longanimidade. Veja os frutos do Espírito Santo que Paulo vai dizer em Gálatas: somente uma alma rica em Cristo Jesus é conhecedor de toda essa bondade, de toda essa graça que ele distribui sobre nós. E por fim, quando nós olhamos no livro de Filipenses, capítulo 2, 6, 8, nós vemos que ele se esvaziou de algumas de suas prerrogativas como Deus para se tornar servo e ser encontrado na forma de homem. É o que diz Filipenses, capítulo 2, do 6 ao 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Mais uma vez a palavra servo, meus irmãos. Que nós possamos entender que diante do Senhor nós não vamos passar de servos. Não vamos passar. E continuando o versículo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aleluia! O nosso Deus, grandioso. Lembra que eu disse? Por isso que é uma loucura. Isso é loucura para os gregos, é loucura para os judeus, é loucura. Parece uma utopia, mas não é não. É um caminho que Cristo nos convida a trilhar. Hoje parece ser impossível para você. Talvez tudo que hoje nós meditamos na palavra de Deus para você não faça sentido, mas uma alma dada ao Espírito Santo, uma alma que se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo, é possível, meus irmãos. É possível nós fazermos uma revolução nessa terra. É possível, sim, com o auxílio do Espírito Santo, tomando posse da verdade que é Cristo, tomando posse que nós somos salvos em Cristo Jesus e que a nossa vida está escondida nele e que através da obra salvífica de Cristo nós podemos ser uma nova criatura. Dizer que é melhor dar do que receber se torna real, se torna possível. O chamado de Cristo para a nossa vida não é de acúmulo. O chamado de Cristo para a nossa vida é se despir. E esse Cristo, no final de tudo, ele não vai querer apenas o nosso material, mas ele vai querer a nossa vida. Aleluia! E que nós possamos, meus irmãos, a cada dia nos consumir em amor por Cristo, entregar a nossa vida por Ele, porque vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Quais os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, o valor do trabalho árduo. Paulo nos ensina que o trabalho não é apenas para suprir nossas necessidades, mas também para ajudar os mais fracos. Qual o sentido, meus irmãos? Se não colocar em favor do que temos a serviço do outro. Qual é o sentido disso tudo? Devemos sim usar os recursos, tempo e energia para beneficiar o outro. Aí sim, nós vamos encontrar tesouros no céu. Outro ponto, generosidade como fonte de felicidade. Não existe milagre para quem não é grato. Deus realiza, mas a ingratidão, a falta de reconhecimento,
é o pior dos vícios. Não há limite para uma alma que não é grata. Nada tá bom, nada satisfaz. A frase de Jesus aqui mostra a verdadeira alegria. E qual alegria? Em dar. Alegria em promover, em ser canal de graça, em ser canal de bênção na vida de alguém. Em um mundo que valoriza o acúmulo, o egoísmo, somos chamados a praticar a generosidade, seja com recursos materiais ou até mesmo atenção. Hoje em dia nós vivemos num tempo tão louco, tão corrido, que nem atenção mais nós estamos dando. Às vezes a pessoa está conversando com a gente está mexendo no celular. Paramos para ver um filme, estamos mexendo no celular, ou seja, a gente não vive mais o momento, a gente não vive nem o tempo mais. Atenção, então, virou artigo de luxo dentro dos nossos lares. Tem pessoas mendigando amor, atenção, meus irmãos. Outro ponto, empatia e apoio ao próximo. Cristão não tem simpatia. O simpatizante é aquele que ama de longe. O simpatizante é aquele que ama, mas não se envolve. Para amar tem que se envolver. Para amar tem que estar perto. O compadecer com é sentir o que o outro sente, é estar junto do outro no processo. E uma forma de nós exercermos o que Paulo está dizendo aqui na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, de melhor dar do que receber, é nós exercermos a empatia, o apoio ao próximo. O cuidado com os fracos, seja espiritual, seja emocional ou fisicamente, reflete o caráter de Cristo. Hoje nós podemos, meus irmãos, de forma prática, ajudar quem está passando por dificuldade. E último ponto, imitar a atitude de Cristo. Lembra, cristão é ser um pequeno Cristo. Nós estamos numa luta incessante. Lembrar que essa luta não é contra o outro. Essa luta não é contra o vizinho, é contra nós mesmos. É o que Paulo disse. O bem que eu quero fazer, não consigo fazer. E o mal que eu abomino, acabo por fazer. Então a luta é contra nós mesmos. É a cada dia tentar vencer a nossa humanidade decaída, vencer o nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa ingratidão, a nossa falta de generosidade, para que aí sim Cristo comece a transparecer, a ser refletidos através de nós. Jesus nos ensinou a colocar os outros em primeiro lugar. Ser generoso não é apenas um ato isolado, meus irmãos, mas um estilo de vida que reflete a nossa fé em ação. As nossas ações refletem de que reino nós fazemos parte. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Agradecemos porque o Senhor se despiu de tua glória, se fez como um de nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Pai, nós te agradecemos pela cruz, Senhor. Senhor, que a cada devocional, que a cada canção, que a cada comunhão com os irmãos, aumente em nós, ó Pai, a generosidade, aumente em nós a disposição, Pai, aumente em nós a vontade de ser útil para alguém, de ser resposta na vida de alguém. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos pessoas desprendidas e de nos alegrarmos em ajudar, em repartir aquilo a qual o Senhor já tem nos dado em abundância. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.